Bom, a escola do Nutri reforça, o objetivo aqui é quase que social, né? Eu não sei se eu posso contextualizar exatamente com esse enquadramento, porque vai de cada um em enxergar o que é o que não é. Mas pelo conteúdo que é oferecido, pelo tempo que é disponibilizado para isso, vocês acabam percebendo que, como consequência, maravilha, Evandro, obrigado pelas informações. Vocês acabam percebendo que são muitas informações. Eu trabalho a semana inteira nas aulas, né? São aulas que eu busco atualizar. Várias aulas eu já tenho uma base pronta por ter ministrado muitas aulas sobre vários temas. E é isso que eu quero passar para vocês, né? Na minha prática do dia a dia, do atendimento e das palestras e das aulas que eu ministrei, eu já recebi convites para diversos temas. Tanto que o próximo tema que eu vou ministrar uma aula de pós-graduação vai ser sobre chás, né? E aí eu vou ministrar uma aula sobre chás e na semana seguinte sobre todo o contexto envolvendo fisiculturismo, que aí eu já tenho fixo dentro de uma pós-graduação essa temática. Então vocês percebam quais as diversidades que eu consigo abranger por conta do interesse que eu tenho sobre vários outros temas e, consequentemente, por ter o atendimento rodando a todo momento, eu consigo ter muita prática envolvida dentro da ciência, dentro da teoria. E aí basta você ter o conhecimento e ter ali, consequentemente, a segurança de aplicar esse conhecimento na sua prática para ter como desfecho o resultado objetivado. E se só sai desse ponto de você colocar em prática quando você realmente se sente preparado, senão você tem medo do julgamento, medo de fazer errado. Então, o conhecimento é o que nos dá liberdade. E aí, a partir disso, quero estimular vocês. Desde já, quero também convidar você que é aluno, que quer apresentar o seu material. Cara, não perca tempo. Confie que você tem um conhecimento suficiente para compartilhar e agregar. E eu quero fazer da Escola do Nutri, guardem isso, o maior complemento, o ensino continuado maior que tenhamos no Brasil, por decorrência de ter um custo extremamente acessível e diversos profissionais de qualidade. Aos pouquinhos a Escola do Nutri crescendo, eu vou trazendo um monte de amigos para ministrar aula para vocês. Eu tenho muitos amigos dentro da área da nutrição, da medicina, da educação física, da psicologia. Quero trazer também de tratamentos complementares e alternativos, desde uma acupuntura, desde uma yoga, uma prática de meditação. Mas eu dependo de vocês me ajudarem aqui dando um print, compartilhando isso nos seus stories, indicando para outras pessoas, porque tudo isso vai ajudar com que a divulgação aumente. O objetivo é esse. E se você, reforço, conseguir esquematizar uma aula de 30 minutos com alguns slides sobre algum tema, compartilha. Quem ensina aprende muito também. E passar por esse desafio é uma metodologia de aprendizado e de ganho de mercado, de reconhecimento. E eu vou com certeza divulgar a todos vocês que estiverem compartilhando a Escola do Nutri, porque o objetivo é a gente formar uma grande comunidade do bem e com isso todos poderem se ajudar, tá? Quem não está ao vivo, se quiser deixar suas dúvidas, certamente eu irei responder o mais rápido que eu puder. Quem estiver ao vivo, deixe as suas dúvidas que no final eu verifico e me posiciono, tá? Então, eu queria também escutar a opinião de vocês, porque tem se tornado muito cansativo toda semana estar montando uma nova aula e eu acho que eu quero passar para vocês toda a realidade para a gente se ajudar a todos conseguirem se desenvolver. E com isso, a minha ideia é fazer uma aula comigo a cada 15, 30 dias para que eu faça uma aula mais longa, né, e vocês possam consumir essa aula mais de alguma vez, né, podendo assistir mais de uma vez, e que eu vá colocando os professores auxiliares, tanto os alunos quanto convidados, para estarem ministrando outras aulas, para ter uma visão diferente da minha também, para que a gente não fique fechado só dentro do meu conceito, que o meu conceito é sempre sistêmico. Vocês vão ver as minhas aulas falando sobre exercício, sobre nutrição, sobre parâmetros bioquímicos, sobre psicologia, e aí às vezes vocês podem se identificar com outros profissionais também que podem entrar aqui e somar, tá? Mas quero jogar sempre muito aberto, porque eu faço isso com muito amor e o objetivo é realmente criar uma comunidade de um grupo de estudos foda, onde todo mundo se beneficie por muitos conhecimentos que serão compartilhados. Aí eu preciso da sua participação em todos os aspectos, tanto ajudando na divulgação, quanto também sendo um propagador de conhecimentos. Quero criar
um canal de Instagram para que você divulgue também as suas matérias, que a gente fortaleça e faça realmente um grupo diferenciado do bem, onde todos cresçam, se desenvolvam e outras pessoas queiram estar presentes dentro dessa comunidade do bem. Chega de falar! Vamos começar a fazer acontecer. Eu sou muito fanático pela psicologia e a nutrição. Para mim sempre houve associação e por eu atender muita gente, eu sempre tive que lidar com a compreensão do próximo. Eu já atendi desde criança a idoso, a acamado, a indivíduo que infelizmente entrou em falecimento por estar em estado terminal, a lesionados medulares, a atletas olímpicos e etc e tal. E é muito doido quando você percebe que quem está do outro lado, por exemplo, se você atende 6, 8, 10 pessoas no dia, você pega mundos completamente diferentes, que você tem que logo de cara já interpretar quem é aquele outro indivíduo que está do outro lado. Você tem um certo padrão de atendimento, mas ao mesmo tempo você precisa se adaptar o mais rápido possível para que você consiga se conectar com aquela outra pessoa e ela consiga, consequentemente, se libertar ali durante o atendimento e encontrar dentro daquele momento um momento de comunicação muito bem feita, onde você consiga interpretar quais são os pontos a serem corrigidos, consiga passar as orientações para que você atinja o objetivo da melhor maneira possível, que é fazendo sentido para quem está do outro lado, tá? Eu tô com muita vontade de conversar. Esse tema é muito bom, vamos fazer acontecer. Bom, vamos falar um pouquinho de depressão, que é uma realidade. Na verdade, aqui é o transtorno de ansiedade, né? Então, que já pode ser um início de uma depressão, sempre tem associação. Então, eu acho esse dado muito estranho, mas ao mesmo tempo é uma realidade, então temos que contextualizar. O Brasil tem quase o triplo de população em estado de ansiedade comparado à média mundial, média global. E nós não temos uma clareza do porquê, né? Porque todos os países têm os seus problemas, mas ao mesmo tempo a população brasileira adulta ela é muito rica, num ponto pejorativo, de ansiedade. E a ansiedade ela atinge no nível patológico uma disfunção. O indivíduo fica com dificuldade de realização motora e cognitiva das ações, e isso tem muita associação com a intensidade da ansiedade e com a frequência da mesma. Vamos aprofundar com mais detalhes. Vamos dar sequência. Ai, que pena, não vão ter as animações, mas a gente vai brincando aqui. Em relação à depressão, olha que incrível. São 350 milhões de pessoas no mundo que convivem com essa patologia. Com certeza você tem alguma pessoa próxima de você. Eu tenho certamente pessoas na minha casa com o diagnóstico, pessoas próximas, tanto amigos quanto outros familiares, quanto profissionais, e há uma conexão direta com a sobrecarga que estamos inseridos, e essa sobrecarga ela é muito conecta com diversas vertentes que acabamos tendo que conviver. E isso tem muita relação com o nosso comportamento, isso tem muita relação com as nossas relações. O relacionamento, tanto de você ter um posicionamento de representatividade no seu âmbito pessoal, profissional, no âmbito social, no âmbito familiar, no âmbito de relacionamentos amorosos, né, de construção de alguns contextos que ainda estão implícitos como algo necessário a ser conquistado. O principal contribuinte de incapacidade global é a depressão. Quantas pessoas se sentem com dificuldade de realização de uma atividade por decorrência de estarem se sentindo tanto com desapego às situações quanto com agitação à situação e não conseguindo ter a realização, né? E o custo é muito oneroso. 1%, por exemplo, em avaliação à Europa, que nem é o país, né, ou o centro de maior caracterização, que seria aí o Brasil, em relação ao nível de ansiedade, já custa 1% de 15 trilhões. Então é algo muito expressivo, né, que com isso temos que levar em consideração que essa condição crônica ela tem altas taxas de recaídas,
Então, infelizmente, uma pessoa que foi acometida com depressão, ela tem uma chance já aproximada de 40 a 50% de ter um segundo quadro. E a pessoa que teve o segundo quadro, ela tem um risco ou uma expectativa, uma predisposição de 90% de ter um terceiro quadro. Então, temos que trazer muito conhecimento, muita conscientização, para que, como consequência, geramos uma condição de evolução a não ter mais essa taxa de remissão, né? Que essa taxa de remissão ela é muito baixa. A taxa de remissão seria a cura, seria assim você conseguir se livrar dessa situação. Então, mudarmos esse cenário é um ponto muito importante e isso só é possível com tratamento. Por que os tratamentos eles são muito relevantes? Porque você se envolve com a situação, você ganha informação, você passa por profissionais, você tem atenção a essa situação. Tem muita gente que convive com a depressão acreditando que é um estado natural, que é um estado que foi adquirido. Quantas pessoas acreditam que são aquilo que estão parecendo ser, na verdade adquiriram isso e tiveram dificuldade de lidar e de aceitar que estão em estado de depressão. Nós temos a distimia, que é uma depressão leve crônica, e por aí vai. Meu Deus, tem muito conhecimento, muito conteúdo para passar. Esse é um ponto chave. A dieta antidepressiva, existem bases científicas para trazer qual que é a conexão. E esse é o ponto que muita gente bate de frente com indivíduos sensacionalistas que colocam sempre em um contexto, um termo, considerado ele já uma solução, ele isoladamente sendo suficiente, e isso não é adequado de ser assim abordado. Então a dieta antidepressiva ela vai ter que ter efeitos cumulativos, né? Ela vai ter que ter sinergismo de nutrientes, ela vai ter que compor o contexto inteiro da dieta, não o que você vai consumir isoladamente em forma de suplemento ou o que você vai consumir isoladamente em forma, vamos dizer, de junk food, né? Então não são efeitos individuais dos nutrientes, nem únicos alimentos que vão trazer o resultado. Por isso que muita gente brinca com os shots matinais, de ficarem um pouco bravos. Eu acho o ambiente muito saudável desse estilo de shots matinais e coisas do gênero, né, de outros compostos que às vezes aí eu já fico um pouco incomodado pensando aqui. Tem muita gente que prescreve sem saber, principalmente fitoterápicos, levando em consideração uma informação que recebeu do vendedor, que seria um representante de farmácia, mas não levando em consideração que não foi estudar para saber se realmente aquela informação passada ela é uma informação embasada num bom artigo científico. Isso me incomoda, mas alimentos nutritivos sendo estimulados a serem consumidos, como por exemplo suco verde, alimentos ricos em fibras, eu acho super válido. Só não acho válido você não contextualizar que eles por si, eles não trazem nenhum resultado suficiente para a solução da complicação que você for fazer a indicação, mas são muito nutritivos. Deu para entender que não existe nada milagroso. Não me venham perguntar, mas Rodrigo, tal suplemento, tal alimento, no sentido de, assim, tentem descontextualizar e entender que existe uma série de variáveis envolvidas dentro da avaliação de um indivíduo, e com isso, se você não entender que muitas vezes o que você mais precisa trabalhar é o comportamento da onde aquele indivíduo está inserido e como ele está lidando com isso. Por exemplo, quando ele chega no final de semana, ele não consegue se posicionar em relação ao que ele deseja de resultado, por conta que ele não conversa sobre o que ele deseja de resultado, porque ele tem dificuldade de assimilar o que ele deseja de resultado, porque na casa dele, nos amigos que ele está associado, ele não tem esse tipo de abertura ou de expertise de algum indivíduo que possa ali receber a informação e conseguir contextualizar e organizar as ideias. Então por isso que o nutricionista ele tem esse papel. O nutricionista, como descrição, ele é um agente de mudança de hábitos. Ou você põe isso na sua cabeça que é mudança de estilo de vida, ou na minha visão você está fazendo menos do que você deveria, do que você poderia, e do que o outro mereceria e do que você mereceria. Então levem tudo isso em consideração. Vamos dar sequência. O objetivo é apresentar 40 slides hoje, hein? E ó que eu tô sendo bem tranquilo. Normalmente eu apresento mais em menos tempo, mas quero ser um pouco mais leve aqui na Escola do Nutri. Porém, esse mesmo estudo ele traz essa informação, né? De que assim, a dieta do Mediterrâneo
Eu acho essa dieta incrível, não só eu, mas os estudos científicos também, que ela tem uma base de frutas, legumes, verduras, cereais, tubérculos, leguminosas, proteínas de origem animal mais magras, levando em consideração a redução dos ultraprocessados, estimulando o uso de ervas, especiarias, consumos de chás. Eu deveria ter colocado aqui a dieta do Mediterrâneo. A base dela é uma coisa impressionante. Eu já tive vontade de escrever um livro complementar à dieta do Mediterrâneo, porque a base da dieta do Mediterrâneo, se vocês pesquisem, né? Não fiquem só dependentes de eu enviar material e aquela coisa toda. Vai atrás da informação, por favor. Tenham também esse apetite por isso, faz muita diferença. Eu respondo, ó, as minhas aulas, elas normalmente são dúvidas minhas ou de alguma outra pessoa que me perguntou e eu não sabia responder e eu vou atrás da informação. Vocês acham que eu sei de tudo? Eu aprendo de muita coisa porque eu vou atrás disso. Então, assim, a dieta do Mediterrâneo, não olhem só para a distribuição de macronutrientes, quais são os alimentos. A base dela fala sobre a convivialidade. Olha que palavra linda! A capacidade de você se adaptar em ambientes diferentes. Sabe, quando você sabe chegar no lugar, e o saber chegar envolve uma série de conceitos. E aí, se vocês lerem o que a dieta do Mediterrâneo preconiza como base, eu falei base, antes de falar sobre alimentação, vamos falar sobre relacionamentos? Vamos falar sobre como você deve se conectar com as pessoas que estão ao seu redor? Cara, isso me toca demais. Eu acho que não tem como nenhum profissional da saúde ficar de fora dessa visão. Se o profissional da saúde quiser só falar do que os estudos falam, do que a prática dele fala, mas de uma forma fechada, só levando em consideração, no caso do nutricionista, reforço, distribuição de macronutrientes, se aquele ou esse alimento é melhor ou pior, cara, isso é muito vazio, muito vazio. Então você precisa entender sobre outros tantos conceitos que você sim é um propagador da mudança de hábitos. Em todos os ambientes saudáveis alimentares, todas as indicações patológicas, você vai ter frutas, legumes e verduras como destaque. Em algumas complicações hoje envolvendo a complexa e direta interação do sistema nervoso central e o sistema gastrointestinal, nós temos a conexão de alguns tipos de alimentos que normalmente são descritos como saudáveis, que devem ser contraindicados pela produção de food maps, né, que seriam substâncias que geram fermentação na sua digestão. Mas, de forma geral, frutas, legumes e verduras são incríveis, cereais integrais são incríveis, oleaginosas também muito nutritivas, e isso você encontra numa base vegetariana, né? Mas o vegetarianismo, ele sim tem uma série de pontos positivos. Deixo aqui até um parênteses, eu tenho uma aula sobre performance e vegetarianismo. Se vocês quiserem que eu ministre essa aula aqui, vocês que me direcionem por gentileza, vou aproveitar, façam feedbacks da aula, tirem prints, destaquem os pontos que vocês mais gostaram. Por favor, no final de você assistir essa aula, me manda um feedback por Instagram, né? Ou escreve na plataforma uma dúvida ou mesmo uma visão que você teve sobre a aula, porque é muito importante que a interação aumente. Eu preciso muito do gás de vocês para eu dar mais de mim também e assim a gente poder estreitar o relacionamento, intensificar, aumentar. Tenho certeza que dá para criar um excelente projeto aqui na Escola do Nutri. Alimentos ricos em gorduras poliinsaturadas, já sabemos, né? Substituir os não saudáveis por saudáveis, que já envolve aqui a redução dos ultraprocessados. Isso aqui são coisas que vocês estão já careca de saber. Hey! Deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Aqui é a associação de probiótico e depressão. Eu comentei nos stories, eu acho que grande parte dos alunos da Escola do Nutri me acompanham no Instagram, @NutriRodrigoMoreira. Tem gente, a maioria das pessoas não sabe ler uma meta-análise. Cara, isso é muito importante, você entender metodologicamente os artigos científicos. Então eu vou montar uma aula sobre isso, tá? Pra gente não desviar muito foco. Mas aqui a gente tem o desfecho, o overall, mostrando, né, um resultado positivo, né, com P abaixo de 0,05, né, dentro desse conceito, mostrando que a associação tanto em indivíduos saudáveis com a suplementação de probióticos,
E aí depois a gente vai numa aula específica para probiótico, conversa sobre as cepas disponíveis e quais são as possíveis associações. E também indivíduos que já têm a depressão, transtorno depressivo maior, tá? Uma associação positiva também com a suplementação de probióticos. Então, o que eu quero trazer aqui? Essa associação de que a depressão ela é um distúrbio metabólico cerebral, que ela tem uma associação direta do sistema nervoso central com o sistema digestivo, que ele começa desde a nossa papila gustativa, desde o nosso olfato, desde a nossa participação adequada ou não com a relação com a relação na alimentação, né? Às vezes tem gente que se priva de situações que não tem necessidade. Não vou comer uma pizza à noite, minha família tem esse hábito, serei o único que não vou comer, por conta que eu acho que isso vai me trazer um resultado mais expressivo, mas muitas vezes não vai trazer, porque você está trazendo um ambiente sobrecarregado de forma desnecessária, que o mais indicado é você ser equilibrado. E o equilibrado envolve você ter um relacionamento social que te faça bem também, né? Lógico que ninguém é obrigado a fazer nada longe disso, mas o objetivo é que você consiga ter essa conexão. Mas é importante citar que bases de carnitina, elas são consideradas problemáticas para o nosso intestino. Então, as proteínas de origem animal, elas têm associação, principalmente as ultraprocessadas, vermelhas, né, colocando aí uma linguiça, por exemplo, associadas negativamente com a produção de trimetilamina, e isso vai trazer impactos nas tight junctions, que seriam ali a hiperpermeabilidade metabólica, fazendo com que metabólitos patogênicos acabem passando pela sua borda em escova, da sua membrana intestinal. Isso traga uma série de complicações, né? E aí para reforçar que houve um benefício com a suplementação, então só para vocês já terem essa noção, em outra aula a gente aprofunda. Foram positivos tanto na população saudável quanto no transtorno depressivo maior. Por quê? Muita gente não come bem. Então, se você der bactérias benéficas, não patogênicas, você vai ter uma série de proteção, inclusive cardiovascular, redução de pressão arterial, benefícios em dislipidemia, uma série de aspectos positivos, inclusive na ação do sistema nervoso central. Sabemos que o intestino ele é parte principal na produção de serotonina. E com isso, se ele não estiver em boa adequação, ele não vai produzir o suficiente. Você vai buscar muitas vezes na recompensa já vinda da papila gustativa de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, sal, gordura, a sensação de prazer. Cara, crise aumenta doenças. Se eu não falar disso, eu acho que não faz sentido. Só fala, pô, nutricionista viajando, o cara tá falando sobre crise e doenças. Quem tá viajando é quem não leva isso em consideração. Se você não entender o outro lado, você está sendo super raso. Entenda sobre você, vê se a crise não impacta na sua vida e te traz um cenário completamente diferente. E vamos entender um pouco mais, trazer bases científicas. Tudo isso é baseado em estudos, tem aqui a base dele, ó. Então, assim, as crises econômicas, essa que estamos passando muito significativa, ela traz o empobrecimento, isso vai trazer a insegurança, isso vai trazer desemprego, e isso vai aumentar a carga de trabalho para quem está empregado, onde o cara vai ter que executar mais trabalho do que está acostumado, às vezes recebendo menos, e o mais é tanto em quantidade, quanto de tempo, por exemplo, quanto em quantidade de obrigações. Redução de salários, né, tendo já que se adequar à realidade, tanto aqueles que estão recebendo quanto aqueles que estão pagando para outros, entrando em estado de negociação. Isso vai trazer repercussão na saúde das pessoas, especificamente na saúde mental. Cara, a realidade ela é muito triste nesse sentido, e eu acho que se você não levar em consideração que isso tem que ser abordado, você acaba tendo uma visão muito rasa, muito desumana, na verdade, sabe? Então entende isso, conversa com a pessoa que está ao seu lado, vê o que você pode adquirir de informação e contribuir. Ou você acha que dá para ficar prescrevendo queijo cottage para todo mundo, colocando 3 doses de whey protein no dia, né? E com isso você não entendendo qual que é o cenário que aquele indivíduo está nesse momento, prescrevendo R$ 1.580 de manipulados, e ainda a grande parte deles de forma desnecessária. Entenda o outro lado, tá? Se ponha no lugar. Para você se pôr, você precisa ouvir.
Você precisa se envolver. Não adianta você supor. Essa é a pior situação, você sair com dúvidas e acabar fazendo algo por falta de informação. Então, vamos evoluir, tá? Por isso que eu chamo de nutriclínico geral, que é o profissional que eu acho do nutricionista do futuro. Isso que eu quero criar, uma hora vocês vão ver isso acontecendo. Nutriclínico geral. É isso, galera. É isso. Crise econômica, então ela está associada com aumento de transtornos de ansiedade. Pô, eu tenho um amigo da minha idade que fica o dia inteiro tremendo por crise de ansiedade. Então é uma ansiedade crônica, leve, com picos de ansiedade por decorrência de fatores estressores, e isso vai trazer depressão, principalmente para aqueles que já tiveram tendo recaídas, e para aqueles que estão em estado de depressão, tem uma intensificação da situação. Então vamos entender, nós que somos agentes de mudanças de hábitos, e o suicídio, que é uma realidade infelizmente muito triste e tem muita associação com a condição econômica. Então um indivíduo que era o representante da economia da casa, hoje nós temos um quadro de aumento muito expressivo na população jovem e adulta, que aí nós temos esta população como a principal, indivíduos entre 20 a 30 anos, tendo estado de suicídio. Isso tem aquela representatividade de você ter um padrão a ser seguido e ter que estar, por exemplo, num bom posicionamento profissional, num bom posicionamento pessoal, num bom posicionamento familiar. Você fica sempre com aquela sobrecarga de ter que ser aquilo que você acha que os outros querem ver você ser. Mas eu te indico, se você for você, você vai perceber que as pessoas vão te aceitar do jeito que você é. Você só tem medo daquela informação, do choque momentâneo, mas independente do que você seja, do seu tipo de ideologia, se você for uma pessoa do bem e contribuir, você vai ser aceito do jeito que você for. Pare de acabar você mesmo, se crucificar, você mesmo se martirizar por situações que não fazem sentido. Não existe um padrão a ser seguido, tá bom? Só existe a ideia de ser um indivíduo que tenha respeito ao próximo como gostaria de ser recebido, certo? E nós temos esse dado da Organização Mundial da Saúde, que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Isso é muito sério. Infelizmente eu conheço, acredito que vocês conheçam também, pessoas que nesse momento eu digo nesse cenário que estamos inseridos, em outros também, e tem muita associação com um descuido em relação, às vezes, ao uso de drogas de abuso, né? Conheci indivíduos que utilizavam esteroides frequentemente, tinha associação, porque já tinha uma tendência, já eram pessoas mais agitadas, mais agressivas, e aí com o uso e com a desconexão dos resultados em relação aos relacionamentos, sejam profissionais ou pessoais, acabam perdendo a cabeça e aí, consequentemente, fazendo este tipo de ação, né? Que é o suicídio, que é algo que não tem nem muitas palavras para se posicionar. Transtorno de ansiedade, ele é diferente da ansiedade. Então, a ansiedade é um sentimento de medo vago, né, e desagradável, mas não quer dizer que o desagradável é ruim, que ela se manifesta com um desconforto, uma tensão decorrente. Não quer dizer que desconforto ou tensão de uma antecipação de perigo, de algo desconhecido, seja ruim, porque isso envolve, por exemplo, quando eu vou entrar no palco para dar uma palestra, eu vou pro banheiro antes, olho para o espelho e, cara, faço uma revisão do porquê eu estou ali, do que eu estou deixando de fazer para estar ali. E com isso, você fica com uma ansiedade que te dá aquela vontade de você dar do seu melhor. E se você não tiver esse frio na barriga, essa vibração, significa que você está desapegado, que você pode chegar lá desatento, que você pode chegar lá com uma energia que não contagie, que a sua informação não seja tão bem passada. Isso é muito importante. Então tem a ansiedade que faz você performar. No próximo slide eu vou falar. E já o transtorno de ansiedade, ou uma ansiedade aguda exacerbada, ela traz comprometimentos muito significativos, né, como perturbações comportamentais. Então você vai ver indivíduos que não conseguem sair do lugar,
Mesmo assim, cara, eu tô deitado e meu coração tá a milhão, né? Aí tem pessoas que acabam tendo também crises de choros, sempre com situações que geram incapacidades físicas, e também cognitivas, com dificuldade de realização de atividades e coisas do gênero, tá? Vamos dar sequência. Transtorno de ansiedade, isso é muito interessante, isso é um ponto que eu sempre contextualizo, né? Eu acho que alguém já deve ter ouvido eu abordar alguma coisa assim, se acompanha meus stories. Então a relação com a ansiedade e a performance ela é muito interligada. Então aqui, se você tiver dentro de um nível de ansiedade que vai te trazer o preparo, você vai ter uma condição excelente, cognitiva, física, de você estar focado naquilo que está acontecendo. Se isso está exacerbado, você entra em crise de pânico. Se isso está muito baixo, você entra em estado de desapego. Suicídio acontece muito aqui. Suicídio acontece muito aqui. Realizações acontecem muito aqui, tá? Então é você saber a sua responsabilidade, né, e você estar preparado para a realização, porque a ansiedade, vou voltar aqui, ela está muito associada com o despreparo. Cadê? Cadê? Tá por aqui com o despreparo. Ela é muito associada, né, aqui com algo desconhecido, né, quando você tem o desconforto decorrente de uma antecipação de um perigo, porque você não está preparado. Isso traz ansiedade, por isso que eu falo que conhecimento é liberdade. Quanto mais conhecimento você tiver, mais fácil fica de você levar. Cara, estuda sobre política, se você está muito desconectado, não se sentindo confortável para falar sobre política, dá uma lida sobre isso, começa a se aprofundar. E aí você vai ter mais clareza sobre o cenário que estamos inseridos, você vai ter um ponto de vista mais fácil de ser seguido, tá? Então, quando o nível de ansiedade aumenta, a performance melhora, níveis excessivos diminui de forma drástica. Olha a queda, quando você tem a exacerbação, quando você entra em estado de choque, você tem o estado de pânico. Quanto menor for a habilidade de lidar, maior será o nível de ansiedade. Então, quanto menos preparado você tiver, mais travado você vai ficar e menos condição de realização você vai ter. Sabe uma ideia legal também? Análise de comportamentos, de interpretação de gestos, como é falada a informação. Nisso você encontra muitos pontos já a serem identificados. Quando você quer verificar uma análise corporal, facial, nossa, é um mundo incrível. Eu dou uma estudada sobre isso, que tem a ver com perícias criminais, né? Mas isso traz muita informação para você identificar se alguém está mentindo, se alguém está inseguro. É muito interessante também, qualquer hora eu posso trazer, tenho alguns estudos muito bacanas associados a isso, a você interpretar os gestos que vão além da fala, né? Porque muita gente, além de, né, todo mundo, além de falar, você traz informações com o jeito com que você contextualiza. Isso é incrível. Vamos nessa. Aqui esse estudo é muito interessante, é mais do que eu já falei, né? Então, um estudo com N muito alto, número de participantes, né? 4.717, evidenciou que o alto estresse psicológico, a baixa recompensa, cara, isso é fogo. É assim, eu trabalho todos os dias há uns 10 anos seguidos. Antes eu trabalhava também, mas eu tinha mais flexibilidades, eu estava menos inserido dentro do que eu faço. Isso sustenta muito você se manter. A recompensa, só que às vezes você tem uma série de recompensas e você não reconhece. O que é recompensa para você? Recompensa é só o dinheiro que você ganha? Recompensa é só o número de seguidores que você tem na rede social? Recompensa é você ser bem visto dentro de um grande evento na área que você está inserido, né? Recompensa é você receber o respeito das pessoas que estão ao seu redor. Cada um vai ter uma visão, né? Tem gente que recompensa é você poder comprar coisa. Então cada um tem a sua, mas assim, enxergue sua verdade. Por isso que eu falo, seja você. Isso vai te ajudar muito a seguir em frente, sabe? Você não vai carregar pianos de forma desnecessária. E essa insegurança, né? Que aí envolve esse lance de não ser você, de você não saber muito bem o que você está fazendo, está indo no embalo. Isso aumenta a ansiedade. E assim, eu nem estou falando nessa aula, se você está assistindo essa aula, mas não assistiu as outras, principalmente das complexas e direta interação da psicologia com a nutrição, que tem 2 aulas, assista.
porque dentro de 1, 2 horas que eu ministro é um tempo muito curto, por isso que eu tenho que dar de pouquinho em pouquinho e vocês irem assistindo com cuidado, dando feedback, estudando mesmo o conteúdo, para vocês irem conectando as ideias, tá? Vamos dar sentido aqui. O presenteísmo, isso eu falo muito. O presenteísmo é você estar de corpo no ambiente, mas por vários motivos sem produtividade. É quando você, de certa forma, está sendo obrigado a trabalhar, porque você não queria estar lá, mas você está dentro de um cenário que às vezes você não sabe conduzir, se posicionar, e você está lá, mas na verdade sua produtividade está muito baixa. Nesse momento, imagina quantas pessoas estão dentro desse cenário. Quantas pessoas que já vieram falar comigo, falando, Rodrigo, mas você fica estimulando muito a todo momento estar produzindo, não tem problema se você não estiver produzindo, tá tudo bem também. Eu falei, se está tudo bem para você, é isso. Para mim, estar tudo bem, o descansar não tem característica com estar parado, tem característica com se sentir realizado. Isso para mim é estar descansado, estar relaxado, estar satisfeito. E para mim, estar a todo momento produzindo, conquistando, evoluindo é o que me faz feliz. Então vai de cada um, mas pense bem no que você está dizendo. Tem muita gente dizendo para mim que não precisa estar produzindo a todo momento, mas na verdade está muito satisfeito com o seu próprio posicionamento. E o absenteísmo, que é você estar afastado por alguma condição que envolve uma dificuldade de função cognitiva, física. Isso é real. Isso envolve muitas pessoas que estão com depressão, muitas pessoas que estão com ansiedade. E você consegue identificar isso no seu paciente. Só para não deixar de linkar com a nutrição de forma bem direta, sabemos que os transtornos de depressão e ansiedade têm forte associação com as extremidades de IMC, tanto em indivíduos em magreza extrema quanto em indivíduos em estado de sobrepeso ou obesidade, tá? Então, a associação direta dessa sinalização sistema nervoso central, sistema digestório, digestivo, sistema gastrointestinal, tá? E aí os transtornos de ansiedade e depressão, eles aumentam em ambos os casos, ou eles são às vezes desencadeados, né? Na verdade eles estão bem associados, não sabe quem vem antes. Na verdade, normalmente a depressão vai começar a te trazer uma característica de presenteísmo, depois de absenteísmo, e aí você precisa tratar da melhor maneira possível. O auxílio doença, cara, isso aqui para você faz sentido. Olha só, para mim é uma informação muito válida. Olha o volume de crescimento entre 2004 e 2013 dentro dessa base científica. Aumentou em 1964%. Transtornos psicológicos de auxílio doença acidentários concedidos, né, de 615 que recebiam para tudo isso. Então nós estamos vivendo uma era da sobrecarga, a era do clique, onde quem aparentemente faz mais é aquele que mais é visto, e para você ser visto é ponto-chave, porque isso vem sendo muito valorizado. Então hoje o mundo é digital, hoje o mundo ele se conecta pelos cliques, e fazer o que? É o jogo que estamos inseridos, e você quer estar jogando, você não quer estar assistindo. Ou você assiste por medo de estar jogando, porque não se sente preparado, isso te traz uma sobrecarga emocional, uma não realização, uma insatisfação com as suas realizações. E aí ou você aceita e muda o cenário, ou você aceita o que você está inserido, como você está vivendo, e se sente bem com isso. Esse é o ponto-chave. Então tem muita gente que está desconectado entre o que quer de resultado e o que está fazendo, e aí precisa de auxílio. Não, no caso, o auxílio doença, né, especificamente, com o tratamento, mas precisa de conexão com a ideia, de conversar com profissionais que ele tenha confiança, e esse profissional vai direcionando. E aí o que dá para melhorar sem gastar dinheiro? Então, já que a gente está numa crise toda que eu falei, como é que eu posso melhorar esse quadro de ansiedade e depressão sem gastar dinheiro? Exercício, não tem jeito, você tem que escolher o que você quer fazer. Aqui eu vou falar um pouco sobre a meta-análise, que está bem fácil. Bom, aqui nós temos a avaliação de ter significância ou não a favor do grupo controle ou a favor do exercício. Vocês vão ver de forma resumida na meta-análise que aqui tem vários autores, e aqui nós temos qual que é o grau de relevância, de exatidão, né? Quanto maior for o intervalo que nós temos de confiança,
menor vai ser a associação positiva em relação ao estudo. Então é assim, quanto menor for esse palitinho, maior é o número de indivíduos que estão sendo analisados, assim é melhor falar. Então vocês vão perceber que, por exemplo, nesse aqui, ó, nós vamos ter um número de participantes que eles não estão mostrando aqui, mas um número de participantes menor. Esse aqui teria um número de participantes maior, por incrível que pareça, é o contrário. E esse quadradinho, quanto maior ele for, mais relevância tem esse estudo, né? Então, mais bem avaliado esse estudo é. Só que ele não tocando aqui, quando ele toca aqui, você vai perceber que ele vai passar do zero. Ele vai ter aqui, ó, menos 0,531, aí ele passou do zero, está no positivo, já significa que não tem significância nesse estudo. Aqui já não vai passar do zero, vai ficar sempre no negativo. Significa que há já uma associação expressiva favorável ao exercício. Mas em outro momento eu falo com mais detalhes para ficar mais didático, para não ficar perdendo tempo com isso nesse momento. E aí, só para concluir, claro, aqui nós temos o overall, esse diamante que faz a avaliação de todos os estudos que foram avaliados na revisão sistemática, né, que tem uma metodologia envolvida, e depois você tem a meta-análise, que é o resumo desses artigos considerados melhores sobre o tema, e você tem um desfecho, e aqui uma associação positiva com o exercício. Treinar em casa, olha que demais esse estudo que eu vou mostrar para vocês. Esse estudo ele fez uma avaliação, se você comparar indivíduos que vão fazer 3 séries de supino a 40% de uma repetição máxima, comparado a 3 séries de flexões com sua posição ajustada para a mesma carga, né? Que aí essa posição ajustada, posição regular, é legal que essa posição regular ela atinge 64% do que a gente conseguiria com essa sobrecarga pelo bench press. Então você tem uma intensidade menor, por isso que você vai fazer um volume de repetições maiores. E aí o objetivo era ir até a falha. Então eles conseguiram comparar esses dois métodos, porque os dois métodos vão até a falha. Esse método vai ir com menos repetições, mais carga. Esse com mais repetições por ter o peso do corpo, que corresponde a 64% da intensidade do exercício realizado com bench press. Intervalos de 2 minutos, 2 vezes por semana só por 8 semanas. E aí eles avaliaram a resposta em relação ao estímulo muscular com esses dois exercícios em diferentes áreas que são esperadas de serem atuantes dentro desse exercício, que seria o peitoral, o tríceps e o ombro. Né? Aqui é legal de falar também que para quem não consegue realizar esse tipo de movimento, ou tem algum paciente, familiar, amigo, você com o apoio dos joelhos, você vai ter 49% do peso corporal. Aí provavelmente você vai conseguir fazer mais repetições, ou na verdade por você ser menos já bem desenvolvido em relação à sua capacidade de treinamento, você vai às vezes fazer uma repetição similar a quem faz dessa maneira, mas com uma intensidade mais alta por ser mais difícil para você, tá? Se ficarem com alguma dúvida, me perguntem que depois eu respondo. Então aqui, olha só, a ação do bench press comparado a fazer a flexão, push-up. Nós temos aqui então a ação do peitoral maior muito similar, incrível. Do tríceps braquial, muito similar. E só do bíceps que você tem no bench press, que seria aí um músculo antagonista, mas auxiliar, muito mais significativo nesse movimento do que na própria flexão. Mas não é o músculo-alvo que estamos buscando estimular. E então deu para entender que você consegue, mesmo sem equipamento, desde que você equalize a intensidade do treinamento ela pode ser levada em consideração a carga. Quanto mais carga, mais intensidade. O volume de repetições, quanto mais repetições, maior a intensidade. O intervalo entre as séries, quanto menor o intervalo, mais alta a intensidade, mas quanto maior o intervalo, mais alta vai ser a sua intensidade na próxima série, é esperado, porque você vai estar mais recuperado. Velocidade de execução, quanto mais lento, mais difícil. Então tem uma série de variáveis. E aí se você fizer a resistência sem peso, cara, se você pedir para alguma pessoa na sua frente te ajudar a treinar, onde você faça um movimento levantando, fazendo um movimento similar a uma extensão e flexão de cotovelo, fazendo aí uma rosca direta, e alguém fazendo uma força contrária de resistência,
isso já é uma resistência de peso, de carga, e com isso você consegue hipertrofia tão significativa. Seu corpo não sabe se você está com um halter ou se você está com uma resistência de uma outra pessoa. Lógico que é mais fácil você ter equipamentos para você intensificar o treinamento e conseguir melhor realizar, mas não é um fator totalmente limitante. E a especificidade, que é um ponto que eu sempre gosto de trabalhar. Então, se você vai fazer bench press, quando você vai fazer uma repetição máxima, o indivíduo que fez o bench press para crescer o seu peitoral e o seu tríceps, ele vai ter um resultado melhor de realização desse exercício comparado ao indivíduo que conseguiu esse resultado de ganho no peitoral e tríceps com as flexões, mas se fizesse uma avaliação contrária, este indivíduo que estava fazendo a flexão para o ganho de massa muscular nessa região conseguiria fazer uma realização. Que aqui é uma repetição máxima, né? Então seria volume de repetições. Ele faria mais do que o indivíduo que fez bench press porque tem a especificidade. Quanto mais você treina algo, melhor você fica para aquilo, que além da força desenvolvida, tem muito do gesto motor, né? A familiaridade com o gesto motor. Então você vai pensar em jogador de futebol ou qualquer esporte, o cara faz o que ele faz muitas vezes de olho fechado, por ele já saber que é esperado ele realizar aquele movimento porque é específico do que ele está acostumado a treinar. Destreinamento, já ouviram falar disso? Temos aqui conteúdo, hein? Vamos lá. Então, destreinamento é quando você para de treinar. Isso foi o que eu mais estudei nas minhas pesquisas científicas, fazia com ratos. Quando você está no auge, tem o destreinamento indicado, que essa queda em relação à capacidade física de VO2, nem sempre ela traz uma queda estrutural. Às vezes você está em estado de crescimento quando você está num overreaching programado. Mas isso a gente aborda em outro momento também, tá? Então, destreinamento é quando o indivíduo acostumado a treinar cessa o seu treinamento e tem quedas normalmente estruturais, diferente do que eu falei em relação à capacidade de overreaching programado, né? Normalmente há uma queda estrutural e principalmente funcional, perde-se força, perde capacidade física em geral. Esse estudo foi avaliar se, cara, você ficar 3 semanas sem treinar, por você estar ficando em casa, qual será o impacto em relação ao seu retorno quando você puder ter um ambiente adequado para realizar seu treinamento? Então esse estudo ele avaliou 3 semanas, um treinamento em 75% de uma repetição máxima por 24 semanas, bastante tempo, onde ele fez o grupo treinando contínuo, ou seja, aqueles indivíduos que não pararam de treinar, e já esses que tiveram pausas, eram 6 semanas de treino para 3 semanas parados. E aí eles avaliaram qual era o resultado, porque esses indivíduos que estavam parados, eles voltavam a treinar. E como é que seria o reganho? Aí a gente volta para aquela situação da memória muscular, né, que ela tem uma série de teorias envolvidas, tem muita relação com o gesto motor de familiarização, tem muita relação com as células satélites, tem muita realização com o que você já teve de melhor resultado, e aí seu corpo consegue chegar até lá com mais facilidade, porque você já atingiu este tipo de alteração metabólica e estrutural. Vamos ver aqui. Então esse estudo ele é muito legal, porque ele mostra que depois de 3 semanas sem treinar, isso como resultado final, é um grupo pequeno, 7 indivíduos para cada grupo, né? Mas eles tiveram resultados muito similares. Vocês vão ver aqui, eu acho que fica melhor. Esse gráfico fica mais interessante de abordar. Então, os indivíduos que fizeram treino contínuo, eles tiveram evoluções graduais, mas olha que interessante, aqueles que treinavam por 6 semanas e paravam por 3, eles tinham um ganho tão significativo, tanto no tríceps quanto no peitoral maior. Quando eles destreinavam, eles tinham uma queda e um distanciamento muito expressivo. Mas quando eles voltavam a treinar, eles tinham um ganho muito mais acentuado do que aqueles que não pararam de treinar. E como desfecho dentro desse evento, em 24 semanas, eles tiveram resultados tão quanto, mesmo esses parando 3 semanas 2 vezes. Então quer dizer que o destreinamento ele realmente gera uma série de problemáticas. Vocês devem estar sentindo uma queda de massa muscular para quem não teve condição de continuar o seu treinamento de forma adequada. Isso também mesmo para quem está mantendo às vezes os aspectos associados à alimentação,
podem estar prejudiciais ou não. Tem gente que está evoluindo realmente seu físico, tendo condição de treinar, de descansar, se conscientizando da possibilidade de evoluir nesse momento, nesse sentido. Isso pode trazer repercussões profissionais muito expressivas e também pessoais, tá? Mas o que eu quero dizer é que se você destreinar, você tem uma condição, olha esse gráfico aqui de ganho dentro desse período, muito mais acentuado para quem pausou, e isso tem muita associação com também o período de recuperação, né? Quando você faz uma periodização de treino e você tem um recovery bem feito, você pode ter um resultado tão significativo, até mais acentuado, que 3 semanas já geram destreinamento, né? Então isso é importante de falar. Se a gente fosse falar de tecido adiposo, adipócitos, nós temos a citrato sintase reduzida, nós temos aumento de condição de adipogênese, né, de aumento de produção de gordura. O nosso adipócito ele tem uma capacidade de concentração de gordura maior quando o indivíduo está destreinado, por incrível que pareça, maior do que o indivíduo sedentário, mas o indivíduo treinado ele tem uma capacidade reduzida, e aí nós temos essa flexibilidade metabólica, né? Muito significativa. Vamos para cá. Mas preciso ter um peso controlado para ter menos risco de ansiedade e depressão. Por que eu bato de frente com isso aqui? A minha ideia é falar que nós temos uma clareza de que composição corporal saudável ela é estética. A estética, na minha visão, ela está muito associada com a saúde. E aí, assim, você pode ter o seu objetivo, ou você pode ter uma visão de não ser problemático, você estar acima do peso ou estar com uma magreza excessiva, mas isso é associado negativamente com complicações de saúde. E isso que eu preciso trazer para vocês, que se há comprometimento em relação à sua saúde, a gente tem que levar em consideração que há sim a associação de você ter como desfecho uma necessidade de preocupar-se com a sua composição corporal. Então deixa eu ser mais claro trazendo o estudo científico. Esse estudo ele traz a associação de depressão e ansiedade com IMC. Estudo gigante, prospectivo, excelente, 177 mil participantes, onde eles mostravam que o IMC considerado adequado, que é o eutrófio, ele é o menos associado, tanto para homem quanto para mulheres, com relação à depressão atual, nesse gráfico A, depressão diagnosticada ao longo da vida, porque foi um estudo muito prolongado, e ansiedade. Então, indivíduos em estado de morbidade, em sobrepeso, em baixo peso. Então, não é estética só, mas é natural você ter uma composição corporal controlada e esteticamente você ser mais bem visto, que essa é a realidade, né? Então, com isso, ou não, se você achar uma pessoa com extrema magreza, desde que não seja patológico, né, a gente não pode ter esse tipo de incentivo. Mas ao mesmo tempo é importante incentivar com que tenhamos o que há de evidências que é considerado ser mais adequado. Então, um pouquinho de gordura a mais vai trazer um impacto já significativo nos riscos de depressão e ansiedade, isso tem que ser levado em consideração, tá? Aqui é só para mostrar o que eu já resumi aqui, ó, em relação à depressão, né? Nós temos os modelos aqui todos envolvidos. Dentro da eutrofia você tem dentro de uma avaliação de meta-análise aqui uma curva não de associação direta, né, mas o baixo peso e o alto peso já para o lado direito, trazendo uma associação negativa. Vamos para cima. Posso manter no fim de semana uma sobremesa? Olha só essa pergunta! Hey! Essa pergunta é muito boa. Na prática, será que eu posso manter no final de semana um consumo diferente, uma sobremesinha a mais? Posso ter uma recompensa? Ontem eu comi pizza à noite, comi 2 pedaços de atum com mussarela e cebola, deliciosa, massinha leve, bordinha sem recheio para ser leve, e comi uma de marguerita, e hoje de manhã eu comi mais 3 pedaços, e faz parte, tá tudo bem, eu gosto disso, e consigo me controlar e adequar. E o que eu quero dizer é se pode ou não pode dentro de uma visão científica. Olha que beleza, será que comer um feijãozinho rico aí numa linguicinha, né, e todos os ingredientes envolvidos, tem algum problema? Fazer um sorvetinho, olha esse sorvete aqui, é uma foto de um sorvete em relação a banana, né, banana batida com leite e uma paçoquinha quebrada, olha que maravilha, será que não pode?
Bom, esse estudo é um dos que pode trazer uma informação relevante quanto a esse tema. Ele traz aqui a restrição contínua, onde os indivíduos fazem o que muitos nutricionistas prescrevem: privação de 25% da quantidade de energia ingerida em todos os dias. Então, ao invés do indivíduo ingerir 100% do que ele precisaria pelo gasto energético esperado por dia, ele tem uma restrição calórica de 25%, que é o que muita gente prescreve. Ou será que vale a pena você fazer uma restrição um pouquinho mais expressiva, de 35%, e no final de semana você não estar em restrição, você estar em normocaloria, né? Então possibilitar com que o indivíduo coma um pouco mais daquilo que ele goste, adicione algum outro ponto dentro da alimentação dele que dê mais calorias, sendo de alimentos considerados de qualidade nutricional ou de alimentos considerados de baixo valor nutricional, pensando realmente em calorias. Vamos ver o que os estudos, nesse caso, nos trazem. 2020, hein? Olha aqui o trabalho que eu tenho na semana. Sempre atualizando as aulas, trazendo informações novas para vocês ficarem com uma sensação de que vocês estão os mais atualizados possíveis, porque essa é a realidade. Mas essa informação ela já está descrita há tempos. Eu tenho outros artigos que abordam sobre esse conceito, tá? Mas é legal trazer sempre atualização. Bom, vocês vão ver que a quantidade calórica é um pouco menor no grupo Refeed em relação ao dia a dia, comparado ao contínuo, que tem aquela restrição, né, de 35 para 25, mas esse tem a compensação no final de semana para dar a mesma densidade de energia recebida. Distribuição de macronutrientes, que a galera pira muito nisso ainda. Temos aqui a mesma, parecida, né, 0,7, de 1,7, 1,8, 1,6, 1,7. Ok? Vamos dar sequência. Em relação ao emagrecimento, percebam que é quase uma réplica, os resultados são muito parecidos, então não há uma diferença significativa, porque ainda o que manda é a densidade de restrição calórica conseguida, né? Então é muito importante levar isso em consideração, que o déficit calórico é um ponto ainda muito relevante, mas eu tenho certeza absoluta que não é só déficit calórico que devemos levar em consideração, ou ser um ponto assim alvo. É um ponto importante, mas não tão significativo no meu ponto de vista, se você não levar em consideração todos os outros fatores, porque aí teremos a adesão sendo colocada em xeque. Será que o indivíduo vai conseguir ter adesão se você for só raso, só pensar ali na distribuição de alimentos, na restrição calórica, no controle de macronutrientes? Você tem que ser um pouco mais profundo, você tem que ter um tipo de experiência diferente com o seu paciente, tá? E aqui o mais interessante, no meu ponto de vista, que eles avaliaram também a massa livre de gordura, fat free mass, claro. E aí eles mostraram que os indivíduos têm muita diferença entre eles. Nós temos os grupos dos respondedores e os não respondedores. E isso é muito impactante. Então os indivíduos fizeram o mesmo tratamento e tiveram uns que perderam massa muscular, outros que ganharam muita massa muscular com o Refeed. O grupo contínuo, quase todos eles perderam, mas não quer dizer que esses indivíduos, quer dizer que esse tipo de tratamento é pior. Nesse grupo de estudos deu isso. Isso na prática é uma realidade. Você vai ver que tem casos que, você faz uma prescrição bem feita, o paciente tem uma boa adesão, e se você não tiver uma visão, que são vários fatores envolvidos, não só o resultado, né, mas assim, tentar entender o que está sendo impactado no resultado, tanto no positivo quanto no negativo, e entender que às vezes aquele indivíduo vai responder melhor a um outro cenário do que o que você está propondo. E, por exemplo, para chegar na minha rua, eu posso chegar por 4 ruas diferentes e eu vou chegar na minha rua. Então, com isso, você tem que entender que você tem vários caminhos e às vezes uns indivíduos vão responder melhores a esse ou aqueles, né? Tem gente que vai falar, eu vou por essa rua porque tem prédio que eu acho muito bonito de passar. Eu vou por essa rua porque tem menos trânsito. Eu vou por essa rua porque tem uma casa de uma pessoa que eu me lembro, eu gosto de passar, ver se está tudo bem, né? Mesmo que eu não enxergue a pessoa. Você entende que tem vários pontos a serem levados em consideração de individualidade? Tomara que não seja visto como algo sem sentido para vocês. Agora vamos entrar um pouquinho na tensão pré-menstrual para finalizar a aula, falando sobre dieta, né? Mas tem vários pontos sobre a TPM para ser abordados. Então, primeiro é um conjunto de fatores físicos e comportamentais, né? Então, que mexe muito com o estado de humor, mas mexe muito com o físico também, né? Então, a gente vai ter uma série de impactos envolvidos. Eu não vou, acho que aprofundar tanto quanto deveria dentro dessa aula, mas acho que dá para a gente ir contextualizando e complementando. Eu acho que esse ponto aqui é legal de vir antes, né?
que, deixa eu deixar assim, que é muito comum nas mulheres dentro do estado fértil, o estado mais fértil, né, delas, e elas são prevalentes de forma muito expressiva, então pelo menos 30% tem a síndrome pré-menstrual, que é a tensão pré-menstrual. O uso de inibidores de recaptação de serotonina são utilizados principalmente na fase lútea, que é a fase da TPM, mas também tem estudos também que já estão aqui na aula para outro momento, que eles mostram que o uso contínuo pode ajudar a reduzir essa etiologia, né, esse desfecho, que são os efeitos adversos físicos e comportamentais da terapia da tensão pré-menstrual, né, que tem que ter uma terapia pré-menstrual, e tem muito envolvimento serotoninérgico, mas também todas as oscilações hormonais envolvidas, aumento de estradiol, aumento de progesterona, aumento de hormônio luteinizante, picos de folículo hormônio estimulante, alteração de temperatura, alteração na região do endométrio, onde você tem aumento da espessura da parede, depois da descamação. Vou passar aqui com mais detalhes. Então temos a menstruação, onde há a descamação do endométrio, e aí você tem toda a eliminação do sangue, e aí com isso você já entra na fase de produção do folículo, onde ele vai ser desenvolvido depois desse... como é que chama? Você vai ter uma liberação do corpo... Nossa, eu tô com o tecido masculino aqui na cabeça. Corpo lúteo, né? Exato, que vai liberar progesterona e estradiol, muito significativo. Desfoquei, chegou mensagem aqui, mas vamos nessa. Então você tem a menstruação como primeira fase, normalmente com duração de 5 dias, né? Você vai ter uma diferença entre pessoas, mulheres que têm 3, 6, às vezes mais do que isso. Intensidades são muito modificadas, você tem uma série de complicações associadas. Aí tem o corpo lúteo, né, que depois ele é eliminado quando esse óvulo ele sofre ovulação, mas aqui você já tem novamente aumento da espessura da parede do seu útero por já estimulação hormonal. Você já tem picos que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Depois você já tem um engrossamento, né, no período já fértil, no período de ovulação, que aí você joga esse óvulo para as trompas. Você já tem o preparo para receber esse óvulo, e depois você ter toda a região para desenvolvimento do embrião, quando há a produção de conexão com o espermatozoide e consequentemente o embrião, para ele ser desenvolvido aqui. Quando não tem a gravidez diagnosticada, que você teria aí a continuação da liberação da progesterona, do estradiol, e aí você também avalia com a gonadotrofina coriônica humana, você teria aí resultados de manutenção dessa espessura. Mas deixa eu ir para cá, que esse slide aqui já deu. Vamos para cá, fica mais fácil. Olha o ciclo. Então você tem o folículo, que ele vai sendo estimulado a ser produzido, você vai tendo a maturação do folículo, depois você tem o corpo lúteo aqui, hey! Você tem aqui a ovulação. Então vamos começar por essa parte. Aqui você tem a descamação, a menstruação, depois você tem novamente o preparo do engrossamento do endométrio, tá? Em diferentes fases. Você vai ter aqui a liberação de hormônios, o estrógeno, dentro dessa fase, que ele está muito associado também já com o pico de hormônio luteinizante, de folículo hormônio estimulante, que acontecem dentro desse período. Aqui você já tem então a ovulação, que aí esse folículo ele tem a ovulação, essa parte ela acaba perdendo, ela começa a ter atrofia, né? Para de ter toda essa irrigação, forma o corpo lúteo, e aqui você tem uma descarga de progesterona e estradiol muito grande, os estrógenos de forma geral, né? E com isso você tem um feedback negativo, que aí você tem a queda do FSH e do LH. Né? Quando a progesterona e o estrógeno estão altos, você tem a queda do estímulo de FSH e o LH, e isso traz uma série de sobrecargas em relação aos efeitos comportamentais e físicos, inclusive aumento de temperatura corporal. Isso traz uma série de desfechos. Existe alguma referência em relação à dieta e treino para esse período? Vamos lá, então está acabando. Dieta adaptada ao ciclo menstrual. Então nós temos
esse estudo muito legal, que ele faz uma avaliação de uma distribuição que eles consideraram adequadas para o ciclo menstrual, que eles chamaram de Liam, que seria o Liam de perda, né? No sentido de você ter uma facilidade de emagrecimento. E aí eles trouxeram esse contexto somado à comparação com o grupo controle, que eles tinham uma restrição calórica contínua e treino contínuo, sem a flexibilidade do treino. Indivíduos eram 60 avaliados, né? E aí o mais interessante que eu coloco sempre a parte de avaliação de materiais e métodos é que você tem aqui a insatisfação com a dieta, que nós sabemos que a aderência é muito importante, muito menor comparado ao grupo que recebeu essa dieta que eu vou mostrar para vocês e treino adaptados ao ciclo menstrual, comparado a indivíduos que não receberam essa adaptação, que receberam um padrão a ser seguido durante todo o período. Vocês não acham que há muita oscilação para termos um padrão do começo ao fim? Não é melhor fazer uma oscilação? Então eu vou pular esse estudo aqui, em outro momento eu falo mais detalhes com ele, só para dar sequência nesse estudo aqui, que esse daqui já é um outro estudo. Vamos para cá. Esse estudo, ele fez uma avaliação de uma distribuição diferente, separando em 3 fases. A fase da menstruação, que durou do 1º ao 5º dia, a fase folicular, do 6º ao 14º dia, tá? A fase lútea, do 15º ao 28º dia, onde você tem aqui a elevação do FSH, o pico do LH, né? E aqui você já tem a elevação da progesterona, do estradiol, voltando, né? Então, estamos falando dessa primeira fase, com essa repercussão hormonal, dessa segunda fase e dessa terceira fase, tá? E eles fizeram distribuição de macronutrientes de forma diferente. Densidade calórica 1.600 para todos, sendo que nessa terceira fase, que é a fase já pré-menstrual, eles deram uma recompensinha, colocaram um chocolate 70% cacau para dar 1.800 calorias caso a pessoa quisesse, aqui ó, 200 calorias de chocolate amargo. E aí eles distribuíram com contextos diferentes, na fase da menstruação, em relação à dieta, onde tinha um pouco mais de carboidratos para fazer uma recuperação da região que foi lesionada, tirar um pouco daquela inflamação, um pouco menos de proteína, porque o indivíduo, na verdade a mulher já está um pouco mais cansada, tende a não ter um bom rendimento, uma gordura baixa também, e aí eles colocaram um treino que eu vou falar na próxima página, que eu vou especificar o treino. Segunda fase, já sobe um pouco mais a proteína, isso já tem relação com a condição de treinamento, colocando um circuito, né, e também colocando um treinamento cardiovascular, aumentando o volume e a intensidade do treinamento. E a terceira fase, mantendo uma proteína alta, já dando uma repercussão de gordura para ter uma produção hormonal sustentada, mais significativa, e dando essa condição já de você oferecer um pouquinho mais de recompensa, como chocolate amargo, por conta daquele momento a mulher estar em estado inflamado, por decorrência do seu endométrio, estar em condição de inflamação por conta da menstruação que virá, e você intensificando o treinamento também, porque provavelmente pela liberação hormonal mais acentuada, há uma força mais significativa naquele período. Já o grupo controles manteve-se dentro de um padrão estável dentro de todo o período. Será que houve diferença em relação ao resultado? Antes de mostrar o resultado, vamos falar do treinamento com mais clareza. Então, na fase 1, uma atividade leve por dia, tipo uma caminhada, uma yoga, um alongamento. Uma fase leve de poucos dias, então você trabalhando outros contextos, fazendo uma periodização. A fase 2 já com circuito e alternando também com cardios no dia que você não faz o circuito, fazendo um volume de treinamento aí de aproximadamente 5 vezes por semana. A fase 3 já uma fase complementar, uma fase mais de choque, uma fase de força, onde o objetivo também é aumentar o gasto calórico nesse momento, já tem uma temperatura aumentada corporal, uma secreção aumentada mais significativa de hormônios sexuais, e o controle ele ficava dentro de uma condição de 30 minutos de atividade física por dia, com atividade de alta intensidade por 20 minutos 2 vezes por semana. Então o cara praticava bastante atividade física. Qual que é a pergunta desse estudo? Será que esses indivíduos que fizeram contextos diferentes, levando em consideração a possível equivalência praticamente da ingestão energética,
E eles fizeram também avaliação de METs, que eu não coloquei aqui, mas tinha. Não está dentro dessa avaliação, mas tinha. Mas o gasto de energia por dia, eles tentando fazer uma equalização. Mas de qualquer maneira, vocês percebam que tem uma diferença bem expressiva. E esse indivíduo controle, ele ficava com uma restrição significativa, treinava bem todos os dias. E olha o resultado. Esse resultado é muito legal, assim. Se eles avaliam todos os indivíduos, eles mostram que os resultados são muito parecidos. Porque quando você avalia todos, tem muitos que, independente da estrutura alimentar que você proporcionar, não vão ter uma adesão significativa. Se vocês assistiram a aula de emagrecimento, tanto aquela que já estava salva, quanto outra que eu já ministrei aqui na Escola do Nutri, eu mostro estudos claros, muito conceituais em relação à adesão, que desde o princípio a adesão ao plano alimentar já é ruim. Os indivíduos numa escala de 0 a 10 começam com 7 de adesão, já colocam porções erradas, já acrescentam e retiram ingredientes que deveriam estar sendo propostos na dieta. Então eu acho que dietas muito fechadas, elas estão cada vez menos sendo valorizadas, porque a gente precisa mais do que o prescritivo, o orientativo, tá? Então isso é importante. Já esse estudo foi bem legal, que eles avaliaram dentro dos indivíduos que disseram que seguiram os planejamentos propostos. Quais foram os resultados alcançados? E aí é muito relevante, porque os resultados foram muito significativos em relação àquele grupo que ele fez a dieta de acordo com o ciclo menstrual, perdeu-se mais peso, houve um emagrecimento mais expressivo. Então parece que você também fazer uma periodização nutricional junto a uma periodização de treinamento, levando em consideração as características esperadas da mulher naquele período em relação ao seu ciclo menstrual, faz diferença no resultado. E eu tenho muita prática com isso, faz diferença sim. É muito relevante, dá mais trabalho, mas dá mais resultado. Circunferência da cintura, que é um marcador muito relevante, tá? Então, galera, para que não fique muito prolongada a aula, eu quero que a gente tenha mais ou menos esse tempo de aula. Eu queria agradecer por vocês que aqui estão. Esse é um projeto que eu faço o meu melhor. Eu reforço, é um projeto praticamente social. Dentro do que eu tenho de retorno financeiro, isso não corresponde a praticamente nada, para ser sincero. Mas o objetivo é que a gente consiga um retorno muito expressivo, para que a gente consiga aumentar a retribuição para vocês em relação a resultados. Eu quero dizer que eu tenho já muito tempo de carreira, então eu tenho contratos fixos, eu tenho muito volume de pacientes, e eu faço isso com muito amor, porque eu estudo muito a todo momento. Eu sei que eu tenho uma intensidade de estudos que não pode ser que tenha alguém que tenha mais do que eu. A pessoa pode ter o mesmo, mas mais do que eu não dá, porque eu estudo o dia inteiro, todos os dias. Se isso é certo ou errado para você, eu só quero que você aceite aceite os seus valores, reconheça, para de se diminuir. Você não está falando mentira, eu não estou falando mentira. Eu estudo o dia inteiro, todos os dias, há muitos anos. Então eu posso me considerar um dos caras que mais estuda no mundo, porque eu estudo o dia inteiro. E eu durmo 8 horas por dia, o resto do dia eu estou em desenvolvimento trabalhando. E quem sabe isso é um estímulo para vocês. Se fizer sentido, por que eu faço isso? Porque eu amo o conhecimento, eu amo o estudo, me faz muito bem. Tudo que eu consigo entender o que eu estou fazendo me traz uma sensação de liberdade gigante. Eu consigo conviver com uma série de adversidades que a galera chama hoje de você estar em estado de resiliência, que é mesmo nas dificuldades se manter motivado, porque eu busco entender quais são os pontos que eu preciso levar em consideração. Tá bom? Então fala um pouquinho disso. Eu quero que você dê sempre o seu melhor, que você durma hoje com ideias, acorde amanhã com atitudes, que você consiga incentivar outras pessoas, que a gente diminua o individualismo, que vocês entendam que esse é um canal para você se desenvolver, e para você se desenvolver, saiba que em comunidade tudo isso é muito mais expressivo, muito mais significativo. Se você doar do seu tempo e do seu conhecimento aqui dentro, você vai ganhar visibilidade, você vai ganhar notoriedade, você vai ganhar conhecimento, você vai ganhar satisfação pessoal.
E quero deixar sempre as portas abertas. Se você quiser montar uma aula, se você quiser montar um post, dividir comigo, vamos fazer as coisas juntos. Eu quero colocar mais alunos para dar aulas, né? Eu quero colocar mais professores para dar aulas. Então, se você me ajudar compartilhando nos seus stories, compartilhando no seu feed frequentemente, assistindo a aula mais de uma vez, assistindo as aulas anteriores, compartilhando, indicando para uma, duas, três, quatro, cinco pessoas, para que essas pessoas possam assistir as suas aulas que vocês forem dar, que a gente crie uma grande comunidade de estudos e que a gente consiga se ajudar e se desenvolver, porque eu tenho certeza que quanto mais você se envolver com o seu próprio desenvolvimento, maior será o seu resultado. E eu não tenho dúvidas que quanto mais resultados você ter, você conseguir atingir, mais satisfeito eu vou ficar. Então, que você consiga ter muitos pacientes, que você consiga ter muitos seguidores, que você consiga ter muitos engajamentos, que você consiga ter uma vida profissional cheia de realizações, que você consiga ter uma vida pessoal que te dê muita força e te dê muita felicidade para correr atrás de todos os seus sonhos, que você possa compartilhar isso com as pessoas que estão próximas de você, que você aumente o número de leque de pessoas que estão próximas de você, desejando o seu bem, que a gente possa ter uma comunidade onde todos ali se ajudem, onde você comente nas publicações do seu amigo, que você compartilhe as publicações do seu amigo, que você faça o melhor possível para que todos consigam em conjunto atingirem voos muito mais altos, porque sozinho você consegue chegar em diversos lugares, mas juntos a gente chega muito mais longe em muitos mais lugares, tá? Então muito obrigado, vou ver se tem alguma dúvida em relação ao chat. De qualquer maneira, fiquem à vontade, quanto mais interação, mais desenvolvimento da Escola do Nutri vai ter. E essa é uma ação que vocês fazem parte dela já, né? Que essa ação é nossa, eu só estou encabeçando, só que eu quero que aqui a gente consiga criar o maior ensino continuado do mundo. A gente vai conseguir criar uma comunidade onde todos vão contribuir. Eu acredito muito nisso, eu sei que é possível, desde que vocês comprem essa ideia, que vocês acreditem nessa ideia. E essa ideia ela tem um custo baixo, porque o objetivo reforço não é um retorno financeiro. Não vai ser isso que vai me fazer deixar de fazer a Escola do Nutri, ou vai me fazer ficar fazendo a Escola do Nutri. Eu quero realmente criar um grupo gigante de pessoas engajadas em evoluir como pessoa, como profissional, e que a gente possa estar compartilhando conhecimentos a todo momento. Para traduzir isso melhor, eu quero que não tenha aula só todo domingo, que tenha aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que tenha aula com um profissional de educação física, com médico, com psicólogo, com professor de yoga, com economista. Eu quero que a gente tenha aula com tudo que a gente possa aprender de uma forma que centralize para a nossa atuação. Mas se você tiver aula sobre culinária, vai ser uma aula super válida. Se você tiver uma aula de contabilidade voltada a profissionais da saúde, vai ser uma aula super válida. Se você tiver uma aula de administração de mídias sociais, lembrando, a Escola do Nutri distribuiu um conteúdo já com o Evandro, que está comigo nesse projeto, sobre como você fazer publicações no Facebook, fazer estratégias de campanhas. Isso é muito importante. Então, é isso. Muito obrigado.